Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline e hoje nós vamos estar montando um eletroscópio com materiais que temos em casa mesmo. Bom, para poder fazer a montagem desse eletroscópio, nós vamos precisar de um pote comum, esses de maionese mesmo, de plástico. Vamos precisar também de papel alumínio, um pedaço, uma folha assim mais ou menos, uns 50 centímetros que a gente vai estar amassando para poder estar fazendo essa bolinha. E também um pedacinho, que é um pouquinho, uma fitinha de mais ou menos 5 centímetros com um furinho no meio, para poder encaixar aqui embaixo, certo? Eu já fiz o furinho aqui para poder ir adiantando, mas esse furinho é fácil para estar fazendo. Vocês recortam papel alumínio, coloca numa borracha escolar mesmo, e com o próprio fio que a gente vai utilizar, a gente vai furar para poder fazer esse buraquinho aqui na folha. Tentar não amassar esse pedacinho, que esse pedacinho, quanto mais sem amassadinhos ele tiver, melhor vai funcionar o eletroscópio. E vamos precisar de um fio também, de mais ou menos 15 centímetros, para adiantar. Eu já desencapei também ele aqui nas duas pontas, sendo que nessa ponta eu já fiz um ganchinho nele, que é onde a gente vai prender aqui o nosso papel alumínio. Para facilitar também e adiantar um pouco, eu já tenho uma tampinha da maionese que ela tá furada bem no centro dela. Esse furo tem que ser de uma espessura na qual o fio consiga entrar e fique um pouco apertadinho. Mas ele ainda vai ficar meio solto, então a gente vai utilizar também uma colinha dessas instantâneas para tá fixando melhor o nosso fio. Bom, já que já tá aqui, vamos começar então o experimento. Vamos colocar aqui assim mais ou menos. Vamos pegar o papel alumínio com bastante cuidado para não amassar ele e prender, certo? Fizemos aqui o ganchinho e prendemos. E vamos colocar dentro do pote e fechar. Agora, nós temos que colocar numa altura na qual ele não fique encostando no fundo, certo? A gente vai ver aqui uma altura legal. Após achar essa altura boa, nós vamos estar colando. Já adiantei tudo, porque como eu estou sozinha no momento, para facilitar um pouco, certo? E não ficar um vídeo tão longo. Então, aqui, achei uma altura legal. Venho aqui com a colinha e dou apenas um pinguinho. Só esperar ela dar uma secadinha. Mais um pinguinho só por precaução, certo? Enquanto ele tá colando, nós vamos fazer a bolinha com papel alumínio. É só pegar uma folha mesmo e amassar ela. Não vai ficar tão bolinha não, mas vamos tentar fazer ela ficar mais redondinha. Certo? Agora nós vamos pegar nosso eletroscópio e fincar. Deixa eu colar mais um pouquinho aqui, que na mexidinha saiu um pouco. Prontinho. É só esperar secar e o eletroscópio está pronto. Esperando secar, eu já vou fazer a demonstração com vocês. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com meu irmão, Matheus. Ele vai ser minha cobaia agora na demonstração desse experimento. Mas, afinal, o que é um eletroscópio? Para que a gente utiliza ele, né? O eletroscópio, ele é um equipamento que ele é utilizado para descobrir se tem ou não presença de cargas negativas ou positivas em um determinado material. E como nós fizemos um eletroscópio caseiro, um eletroscópio com coisas que tinham em casa mesmo, então a gente vai utilizar a bexiga para poder fazer esse tipo de eletrização. Nessa parte agora do experimento, nós vamos friccionar a bexiga no cabelo do Matheus para ver o que acontece. Porque quando a gente apenas aproxima a bexiga do eletroscópio, vamos ver o que acontece. Ó, coloca o eletroscópio aqui em cima aqui do banquinho mesmo. Vou tentar focar bem aqui para vocês o papel alumínio. Vai, chega perto com a bexiga. Ó, nada aconteceu, né? Não mudou absolutamente nada no nosso eletroscópio. Continua a fitinha ali paradinha. Ah, detalhe, na montagem do eletroscópio, eu coloquei apenas uma fita para poder encaixar ali, ó, certo? E eu percebi que seria melhor se colocasse duas. Ela se mexe com uma só.
mas colocando duas dá pra ver uma variação melhor. Agora nós vamos pegar aqui a bexiga e vamos eletrizar bem ela no cabelo do Matheus. Vamos, ó, pegar bastante eletrização, tirar bastante. E vamos o quê? Aproximar a bexiga. Tá vendo que dá uma mexidinha? Pera aí, Matheus, acho que não eletrizamos muito bem, não. Pera aí. Vamos de novo. Vamos eletrizar bem. E vamos levar ao nosso eletroscópio. Tá vendo que ali, ó, tá mexendo, ó? Eu não tô nem encostando, só tô aproximando do eletroscópio e as fitas estão abrindo. O que acontece se eu aproximar e colocar o dedo na nossa esfera? Tá vendo que elas voltam? Uma outra forma pra gente estar fazendo essa eletrização também, e uma maneira até um pouco mais eficiente, é utilizando um canudo e papel higiênico. A gente tem que esfregar bastante o canudo no papel higiênico, até esquentar um pouquinho a mão. Tem que colocar bastante atrito aí. Isso. Aí agora a gente vai aproximar da nossa esfera. Olha lá, ó, tá vendo que não tá encostando, só tá chegando perto. E ela tá... Vou até chegar aqui mais perto pra vocês verem. Vai, tira e volta. Isso. E o que acontece? Quando ele coloca o canudo próximo, eu vou lá e coloco o dedo. Elas se fecham, tá vendo? Olha lá. E aí, quando tira o canudo, elas fazem o processo oposto. Tira o canudo. Olha lá, o canudo saiu de perto. E aí que elas ficaram abertas. E na hora que o canudo chega perto, elas fecham. Tira o canudo. E aí, pra elas se fecharem novamente, a gente coloca o dedo. Certo? Agora eu tenho uma perguntinha pra vocês. Matheus, vamos ver, será que você vai saber responder essas perguntinhas? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Com esse experimento, o que a gente pode concluir? Por que ao friccionarmos a bexiga, ou então o canudo sem friccionar ele também no papel, não acontece nada ao aproximar da esfera? Então, por que ao friccionar a bexiga ou o canudo e aproximamos da esfera, as folhas de papel alumínio vai se separar? E por que quando a gente tira de perto, elas voltam a se fechar? E por que aquele momento que eu vou lá, eu coloco o dedo na esfera, o canudo tá próximo, eu vou lá e toco na esfera, o papel ele se separa? Por que isso acontece? Eu queria deixar essa perguntinha para vocês, e se vocês não conseguirem responder no momento, continue assistindo o vídeo, porque a Camila vai dar uma breve explicação sobre isso. Até mais! Bom, antes da explicação, vamos primeiro entender alguns conceitos. Vamos estudar 3 processos de eletrização, e eles têm por finalidade modificar a quantidade de carga de um objeto. São eles: indução, contato e atrito. O primeiro processo é o de indução, que é baseado no processo de atração e repulsão das cargas elétricas. Suponha que este objeto B esteja inicialmente neutro, tendo então a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Porém, aqui temos outro objeto, que está negativamente carregado. Dessa forma, ao aproximar os dois, os elétrons presentes no corpo B se acumulam do lado oposto ao indutor A. E quando isso ocorre, algo interessante é que, se ligarmos o fio aqui, ligado à Terra, como está nessa imagem, devido ao excesso de cargas que se tem desse lado aqui, os elétrons descem por esse fio e quando esse objeto A é afastado do objeto B, esse objeto B fica com mais cargas positivas que negativas, ou seja, fica contrária à carga do indutor. Ou seja, esse corpo, que inicialmente era neutro, agora está eletricamente carregado, com cargas positivas, que são contrárias à carga do indutor, que são negativas. O segundo processo é o de eletrização por contato. Nesse, é importante saber diferenciar os materiais pelo seu comportamento elétrico. Temos, então,
que existem os materiais condutores, que são aqueles em que os elétrons têm mais facilidade para se locomover, como por exemplo os metais, e os materiais chamados de isolantes, que por sua vez possuem elétrons mais fortemente ligados ao núcleo. Exemplo disso é o vidro, tecido, borracha, plástico. Esses são materiais que, mesmo sendo classificados como isolantes, podem passar a conduzir se sua rigidez dielétrica for rompida pela aplicação de uma alta voltagem. Na eletrização por contato, assim como na eletrização por indução, temos inicialmente um objeto neutro e o outro negativamente carregado. Aqui, eles não se aproximam apenas, mas eles entram em contato um com o outro. E assim, parte da carga que tínhamos no corpo B é transferido para o outro corpo. Então, nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Então, aqui a gente tem carga negativa e aqui carga negativa também. E com isso, a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado com cargas negativas diminui, como é possível perceber aqui nessa imagem. E por fim, temos a eletrização por atrito, onde ao atritar dois materiais que são isolantes, como é o caso do vidro e da lã, essa fricção, ao esfregar esses dois materiais um no outro, né, isso causa a agitação dos elétrons, que tendem a seguir para o material que possui maior tendência de ficar negativo, que no caso desse exemplo é a lã. Então, os elétrons perdidos por esse material são assimilados pelo outro. E por conta disso, no final do processo, os objetos ficam com cargas de mesmo valor, porém de sinais diferentes. Então, a lã, que tinha uma tendência maior de receber elétrons, ficou eletricamente negativa, e o vidro, que tem maior tendência de ficar positivo, ficou com carga positiva. E para determinar qual o sinal de carga elétrica de cada um dos materiais, pode ser utilizado uma série chamada triboelétrica. É uma tabela que indica a tendência dos materiais em ganhar ou perder elétrons. Quanto mais abaixo, maior a tendência de ficar negativo. Então, se o bastão de vidro for atritado com uma lã, como a gente viu no exemplo, como a lã está abaixo do vidro, tá vendo? O vidro está aqui e a lã aqui. Então, o vidro tem a tendência em ficar positivo, perdendo elétrons para a lã, que tem tendência maior em ficar negativa. Bem, agora que já vimos um resumo dos conceitos envolvidos no experimento, vamos à explicação. Nesse simulador, eu tenho um material aqui em cima que vai representar, lá no nosso experimento, o papel alumínio, aquela esfera de papel alumínio que a gente fez. As lâminas de papel alumínio que a gente cortou, né, aquelas fitinhas que a gente colocou na ponta, estão aqui. E esse objeto aqui em cima vai representar a bexiga. Então, vamos ver o que acontece quando eu aproximar, então, essa bexiga da esfera de papel alumínio que ficaria aqui em cima, certo? No experimento, ao aproximar a bexiga do eletroscópio, antes, né, de friccionar a bexiga no cabelo, como vocês viram, nada aconteceu. E isso porque, nesse momento, ambos estavam eletricamente neutros, possuíam o mesmo número de cargas positivas e negativas. Como está representado aqui, olha, tá vendo? Nesse eletroscópio, a gente tem a mesma quantidade de cargas positivas, a gente tem também de cargas negativas. E a bexiga, no caso, antes de flexionar no cabelo, também estava desse mesmo jeito.
Porém, ao esfregar a bexiga no cabelo, a bexiga ela ficou com carga negativa. Então, digamos que ela roubou elétrons do cabelo. Então, ela ficou desse jeito aqui, como está esse objeto aqui, ó, com cargas negativas. Ela ficou eletricamente negativa. E sabemos que a bexiga recebeu elétrons e não o contrário, porque ela, por ser de material de borracha, possui mais tendência em ficar negativa do que o cabelo, coisa que podemos verificar analisando a tabela triboelétrica, aquela que eu mostrei para vocês, lembram? Observem que o cabelo humano está aqui em cima, olha. Então, como eu disse para vocês, quanto mais acima da tabela, maior é a tendência em ficar positiva, né, após o atrito, e quanto mais abaixo, maior a tendência em ficar negativo. Então, se eu tenho aqui o cabelo humano que está aqui e o material da borracha que está para baixo, então o cabelo humano tende a ficar positivo e a bexiga, né, que está mais abaixo ali da tabela triboelétrica, ela tem ali a tendência em ficar negativa, certo? Assim, ao aproximar o nosso corpo indutor, né, que no caso é a bexiga, veja que ele passa a repelir os elétrons para a ponta, onde estão as lâminas. Então, ó, eu vou aproximar aqui a bexiga e os elétrons que estavam aqui em cima, eles vão para a ponta aqui do eletroscópio. Ao aproximar a bexiga do eletroscópio, sem que haja contato, o eletroscópio continua neutro, porém eletrizado. O afastamento dessas duas lâminas aqui embaixo indica que existe cargas no objeto de teste, que é a bexiga. Essas duas folhas de alumínio, né, no caso do nosso experimento, elas ficam com um sinal negativo, certo? E como elas têm cargas iguais aqui embaixo, elas se repelem, então se afastam. Então, aqui temos o processo de eletrização por indução, certo? Eu tinha cargas negativas aqui nesse objeto, e quando eu aproximei, as cargas negativas que eu tinha na ponta aqui do eletroscópio, né, da esfera de alumínio, elas foram repelidas para as pontas do eletroscópio, aqui, que ficaram com sinais iguais, né, e se afastaram também, se repeliram. E se por acaso, enquanto esse fenômeno de indução estiver ocorrendo, alguém simplesmente tocar aqui na esfera, haverá uma troca de cargas entre a esfera e o corpo da pessoa, que está ligado à Terra. Assim, as cargas negativas serão drenadas para o ponto de aterramento, e ao retirar a mão do objeto, o eletroscópio fica carregado de carga positiva. Então eu vou tocar aqui, certo? E as cargas negativas que eu tinha aqui, elas foram para a mão da pessoa. Então, se eu retirar a mão agora e retirar o objeto, veja que mesmo retirando ele, né, afastando ele do eletroscópio, ele continua eletrizado. Isso porque, então, a gente fez um aterramento aqui, né? As cargas negativas, elas saíram do eletroscópio, perdeu cargas negativas e ficou carregado positivamente. Então, aqui nas lâminas, a gente tem mais cargas positivas. E como são iguais, elas se repelem. Então, esse corpo aqui, o eletroscópio, que inicialmente estava neutro, agora está eletrizado. Nesse caso, como eu tenho agora um eletroscópio eletrizado com cargas positivas, se eu pegar esse objeto indutor aqui, eu trocar, né, de objeto, não for mais uma bexiga, por exemplo, e ser um bastão de vidro friccionado em lã, eu vou ter aqui cargas positivas, né? Então, ao aproximar esse indutor aqui, ele atrai ainda mais os elétrons, deixando as lâminas ainda mais afastadas, olha. Elas se afastam ainda mais, porque os elétrons que tinha aqui foram atraídos, né, por esse indutor de carga positiva. Então, as lâminas se abrem ainda mais. E uma vez que o eletroscópio está carregado, se afastarmos esse indutor, fazendo com que ele deixe de interferir, pode-se neutralizar novamente
o eletroscópio simplesmente fazendo mais um aterramento. Só o toque da mão de uma pessoa aqui já faz com que o eletroscópio volte a ficar neutro, volte ao seu estado neutro. Então, com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E vocês lembram lá no experimento, naquele momento em que encostou a bexiga no eletroscópio, o que aconteceu foi que tivemos uma eletrização por contato, onde parte dos elétrons da bexiga passaram para o eletroscópio, e ele, que estava neutro, ficou carregado de carga negativa, e assim as pontas dele se repeliram. Bom, chegamos ao fim da explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou deixar umas questões para vocês analisarem, refletirem sobre elas e ver se vocês conseguiram compreender mesmo, para ver o que vocês compreenderam do experimento. Tudo bem? Até a próxima!